mais do mesmo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Jó. Hoje o capítulo 25, mas antes eu quero fazer aqui 3 pedidos. O primeiro deles é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham a ser abençoadas também. O segundo pedido, e é o desejo do nosso coração, que você leia toda a Bíblia, e para isso temos sugerido aqui então a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. A gente entende que essa Bíblia vai facilitar a sua leitura para que você possa então ter uma leitura anual, você lê a Bíblia toda em um ano, porque esse é o desejo do nosso coração. E o terceiro pedido que fazemos é para que você participe de pelo menos um dos estudos que disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. Na descrição desse estudo no YouTube tem ali os dias e horários que temos disponibilizado ali os estudos. Ali também na nossa página no Instagram você vai poder conferir ali a agenda da semana. A agenda da semana sempre está fixada, então todo início de semana tem a agenda lá fixada. Você pode conferir lá a agenda da semana, sempre às segundas-feiras, no nosso Instagram. Então vale a pena você conferir e ver a programação e venha participar de um dos estudos, de pelo menos um dos estudos, porque certamente você vai agregar aí conhecimento, mais entendimento da parte de Deus, o nosso Senhor. Então, feito esses pedidos, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje o capítulo 25. E como ele tem aí apenas 6 versículos, nós vamos então ler o capítulo todo, que fala: Então Bildade de Suar respondeu: O domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? E a luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. E eu quero compartilhar com vocês aqui um texto do livro Jó, introdução e comentário de Francis Andersen, da série Cultura Bíblica da editora Vida Nova. Eu já falei dessa coleção aqui anteriormente, aproveito o ensejo para falar mais uma vez que esse é o comentário bíblico em português, é tido como o melhor comentário bíblico em português, essa coleção completa. Então, nessa coleção, que vai de Gênesis até Apocalipse, você tem comentário versículo a versículo e facilita muito o seu entendimento aí para a leitura bíblica, né? Então, nos textos existem passagens, às vezes, de difícil compreensão, e certamente esses livros, essa série, né, essa coleção aí da editora Vida Nova irá te ajudar. Então, o comentário aqui desse capítulo, ele diz o seguinte: a discussão está quase esgotada. A brevidade do discurso final de Bildade e a ausência de um terceiro discurso de Zofar são indicações de que os amigos já estão sem combustível. As tentativas para aumentar o pronunciamento, acrescentando algumas linhas colhidas dos discursos vizinhos de Jó, não convencem, mesmo porque o número e a variedade das soluções que competem entre si deixam o estudante completamente tonto. As ideias fracas de Bildade, a maioria das quais já ouvimos antes, são os lugares comuns
da teoria que todos os protagonistas têm em comum. Em certo aspecto, Bildade fez um recuo relevante diante do ataque de Jó. Já não fala com tanta confiança acerca do castigo divino dos perversos. E aí a gente percebe então, né, que Bildade agora ele vai para um outro lado, para uma outra esfera, que é apontar o ser humano, né? Ele fala então, lá no versículo 4, ele fala: como pode então o homem ser justo diante de Deus? Então ele traz agora Jó para o campo comum de todos os homens. E ele completa falando aqui no versículo 6, né, na parte B, que o homem não passa de larva e o filho do homem não passa de verme, mostrando que diante de Deus não há nenhum justo, né? Parece aqui que ele está começando a entender aqui Paulo, né? Como Paulo fala, não há um justo, né? Nenhum sequer. Não há nenhum justo, por quê? Porque todos pecaram. Então, palavras de Paulo lá em Romanos 3, 23, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ele vai trazer aqui certas verdades, mas com a acusação errada para Jó. Porque por mais que ele diminua essas palavras dele para Jó, mas ele continua se referindo a Jó, né? Como já falamos aqui em estudos anteriores aí, ele não se refere em nenhum dos discursos dele, você vai ver ele se referindo a Jó pelo nome, né? Então, tratando Jó realmente aí como um pecador. E realmente todos nós somos pecadores. Então, o nível dele vai se aproximando mais, tirando de Jó e levando mais para a humanidade, como a gente viu aqui essa situação. E por esse lado, ele está certo. Então, na fala dele, existe verdade. Mas não é porque na fala dele existe verdade que a fala é uma verdade. Então a gente precisa distinguir essas coisas. E isso nos leva também a perceber heresias. Como é que surgem heresias? Heresias saem da Bíblia. São textos retirados de contextos. Um texto que é muito comum, que é retirado do contexto, que está lá em Colossenses, vai falar que tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando você lê Colossenses capítulo 4, versículo 13, você vai encontrar lá: tudo posso naquele que me fortalece. Mas esquece de ver todo o contexto. Então Paulo começa falando lá no capítulo 4, no versículo 4, ele começa falando: alegrem-se, novamente digo, alegrem-se sempre no Senhor. E aí ele vai falar a respeito de ansiedade, depois ele vai falar a respeito das lutas, e aí no versículo que antecede ali o versículo 13, de tudo posso naquele que me fortalece. O versículo anterior, Paulo fala: aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja padecendo de necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí agora, o contexto desse texto é diferente. Porque quando ele é retirado do contexto, tudo posso naquele que me fortalece, a pessoa pensa só nas coisas boas da vida. Eu posso tudo, então eu vou chegar nesse tudo aí, tudo de bom. Não é assim? E Paulo não está falando a respeito disso. Primeiro ele fala a respeito de um segredo. E ele fala: eu aprendi um segredo. Segredo a gente não conta para todo mundo. Segredo a gente só conta para as pessoas íntimas. Então, os segredos de Deus, ele só vai revelar para os íntimos dele. Então, Paulo fala: aprendi um segredo. Qual que é o segredo? Estar contente
em toda e qualquer situação. O que é estar contente? Contente é feliz, mas satisfeito. Então eu vou em toda e qualquer situação estar feliz e satisfeito. Satisfeito. Então pode ser quando eu tenho muito, pode ser quando eu não tenho nada. Quando eu não tiver nada e eu estiver então precisando de tudo, eu vou estar feliz e satisfeito. Por quê? Porque eu aprendi um segredo. Então eu tudo posso naquilo que me fortalece. Muda aí então a visão, o contexto muda a percepção do versículo. E o que eu quero trazer para cá, no caso aqui de Jó capítulo 25, é exatamente isso. Isso é mudado, isso é transformado. Apesar da fala de você achar verdades na fala de Bildade, não é porque existem verdades ali que todo o texto é verdadeiro. E isso nos leva então à aplicação dessa lição que tiramos aqui desse capítulo, de como que a gente traz isso para a nossa prática. Então, como é que eu vou trazer isso para a prática do dia a dia, nesse contexto de pessoas que estão sofrendo? E pode ser que você seja, como eu já falei aqui algumas vezes, né? Você pode estar do lado da moeda dos que estão sofrendo, ou então você pode estar do outro lado da moeda, que é dos que não estão sofrendo, mas estão assistindo outros sofrerem. Então, como é que a gente traz isso para a nossa prática? E é uma palavra muito utilizada nos nossos dias, que é então a empatia, que é a compaixão. Melhor do que a empatia, porque empatia muitas vezes é difícil nós nos colocarmos no lugar do outro, porque nós não conhecemos toda a história do outro para entendermos como é que ele chegou ali. Mas a compaixão é aquela que não me importa como ele chegou ali, o que me importa é qual que é o meu papel nesse momento de sofrimento do outro. Então, se você estiver aí no lado da moeda em que você não está sofrendo, mas está assistindo o outro sofrer, é compaixão, é estender a mão, é procurar saber qual que é a necessidade, suprir a necessidade da pessoa que está passando por essa luta. E são diversas as lutas que existem nesses nossos dias, não é assim? Tantas pessoas aí que estão tendo problema depois desse período pós-pandemia, porque o problema não foi a pandemia, o problema foi o isolamento das pessoas. O ser humano não nasceu para viver isolado, e esse isolamento afetou algumas pessoas. Aliás, algumas pessoas numa quantidade considerável, porque estão passando por certos problemas, certas dificuldades, principalmente psicológicas. Então, como que a gente pode fazer para ajudar num momento desse? É algo que a gente precisa pensar e nos colocarmos à disposição para ajudar as pessoas, não é assim? Disposição, às vezes, que a gente não tem como fazer o que fazer, mas que recursos financeiros vão ajudar a solucionar o problema dessas pessoas. Às vezes a pessoa precisa de um psicólogo, às vezes a pessoa precisa de um psiquiatra, às vezes a pessoa está precisando de remédio. Então a gente precisa ter compaixão, não é assim? E ajudar naquilo que for possível, naquilo que tiver ao nosso alcance, fazermos a nossa parte. Agora, em contrapartida, pode ser que você está do outro lado da moeda, aquele que está sofrendo. E aí minhas palavras, o desejo no meu coração para você que se encontra nesse sofrimento é que você seja alcançado pela paz do Senhor, que excede todo entendimento, porque algo que é necessário na sua vida certamente é essa paz que só pode vir do alto. A paz do mundo é paz na ausência de guerra. Agora, a paz de Deus é a paz em meio à guerra. Então, que você venha ser alcançado por essa paz. Em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que você venha ser alcançado por essa paz e que você tenha
paciência, porque sempre vai surgir um novo dia. O dia novo está para raiar, então tenha paciência, não é assim? Procure saber do Senhor, né? Se Ele puder te revelar o motivo pelo qual você está passando, porque saiba certamente que aonde você está sendo machucado é onde Deus mais vai te ajudar a ser instrumento na vida do outro. Então você está sendo preparado para ser um instrumento na vida de outras pessoas que chegarão com sofrimentos semelhantes a esse que você tem passado. Então traga esperança, porque você precisa da paz, mas você também precisa de esperança. E a nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.